Pessoal, estou aqui com a querida Juliana, essa mulher incrível que tem também uma história para te inspirar. Nós vamos conhecer um pouquinho da história dela, o que ela passou nos últimos anos e agora tudo muito recente, está imperdível. Seja muito bem-vinda, Juliana. Obrigada, eu agradeço pela oportunidade. Vou me apresentar. Se apresente, por favor. Meu nome é Juliana Santos, eu sou terapeuta integrativa e eu vou falar com vocês sobre o câncer de mama, que foi um desafio enorme que eu enfrentei com muita leveza nesse último ano e aproveitar, né, o Outubro Rosa para estar inspirando outras mulheres e também ajudando outras mulheres que estão enfrentando o tratamento. E eu tenho muita coisa para compartilhar que eu fiz durante o meu tratamento e surtiu esse efeito maravilhoso da cura e também de passar com muita leveza por esse processo, que a gente sabe que é um pouco desafiador, mas que existe caminhos de luz que podem nos levar à cura e ter um resultado melhor do tratamento. Que lindo. Juliana, você trabalha com o quê? Você é terapeuta? Sim, eu sou terapeuta integrativa, eu trabalho com a parte de massagem, a parte de reiki e também trabalhando com o estado emocional das pessoas, ajudando elas a acharem soluções para os problemas e também desenvolver habilidades para treinar a mente para pensar mais positivo e assim conseguir dar melhor com os desafios da vida. Você trabalha com isso já há quanto tempo? Eu trabalho com isso há 14 anos. Olha, você acha que isso, antes de contar o que você passou e vem passando, né? E superando todos esses desafios, você acha que tudo que você estudou, você vem aprendendo, se desenvolvendo nessa área, né, de trabalhar com as emoções, isso ajudou em alguma coisa? Ajudou em 100% em tudo, porque ajudou com que eu não criasse expectativas, com que eu aceitasse melhor o tratamento, aceitou eu não ter ansiedade, então eu vivi um processo de cada vez. Se eu estava no processo das quimioterapias, eu estava concentrada ali, né, no tratamento das quimio, eu não estava pensando na cirurgia de retirada das mamas. Então tudo que eu estudei, tudo que eu também ajudo as outras pessoas, eu apliquei, tive essa oportunidade de aplicar na minha vida e ver que o resultado é extraordinário. Que lindo! E sabe uma coisa que me chama a atenção aqui? Você como terapeuta, você já trabalha há 14 anos ajudando pessoas. Sim. E aí eu trago essa reflexão para todos os profissionais da saúde, terapeutas e outras áreas afins, né? Nós temos muitos profissionais, fisioterapeuta, médico, enfermeiro, nutricionista, todos os tipos de terapia. A gente ajuda as pessoas a se recuperar, a se tratar, né, a viver cada vez melhor. Na área da saúde, a gente, como, né, psicólogos, a gente trabalha o autoconhecimento, né, esse desenvolvimento pessoal. Como isso é importante para a vida, porque a vida tem desafios. Agora, qual é a reflexão assim para você que é profissional da saúde também? Nós não estamos livres de ter um desafio, né, de uma patologia, uma doença, seja de ordem física ou mesmo patologias psíquicas, né? Como hoje nós temos a depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Nós não estamos livres disso. E também de doenças que somatizam no corpo ou mesmo doenças físicas, né? Porque nós somos um todo, um conjunto o tempo todo, não tem como separar isso, né? Mas é importante a gente, porque às vezes como profissional da saúde ou ajudando outras pessoas, a gente se acha muito superior, né? Muito assim, nossa, eu estou imune a tudo isso. Não, nós somos seres humanos. Eu sempre brinco, Ju, que nós psicólogos, tem gente que fala, nossa, mas você tá estressada assim, a gente também se estressa, a gente fica mal, muitas vezes triste, a gente se irrita, né? A gente até surta. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Se a gente não se cuidar, nós também adoecemos, porque somos seres humanos. Como o cardiologista, se ele não cuidar, né, do coração, ele vai infartar.
não é? No cuidar da saúde, da alimentação, do todo. Então, ninguém está livre disso. Você que, de repente, é profissional da saúde ou está estudando, você que é aluno, nós temos muitas universidades aqui no Vale do Paraíba, fique atento a isso, né? De ter a empatia, de se colocar no lugar do outro e de entender que eu só posso ajudar o outro se eu aprender a me cuidar. Se eu entender que eu preciso estar bem para poder ajudar o outro. Porque às vezes a gente esquece da gente, Exato. né? Isso acontece. Mas falando desse tratamento, de todo esse desafio que você passou, Juliana, faz quanto tempo que você começou esse tratamento? Como que foi receber esse diagnóstico? Você que vinha lá trabalhando, tocando sua vida e ajudando pessoas como terapeuta, excelente terapeuta que é. Me conta, como é que foi esse momento de receber o diagnóstico? Foi uma das fases melhor da minha vida. Essas coisas sempre acontecem assim, né? Quando a gente está no auge de alguma coisa, parece que chega algo para transformar aquilo que precisa ser transformado. Eu vejo o câncer de uma forma assim, ele me trouxe muito mais evolução, né? E eu descobri o ano passado, em julho, durante o banho, eu fazendo o autoexame, eu senti um caroço nessa região de cima, era bem em cima aqui da minha mama. E por coincidência eu tinha uma ultrassom agendada para 2 dias depois, né? Ultrassom da mama. A importância da prevenção. E assim, eu acredito muito que foi Deus que me mostrou para eu já ir preparada para a ultrassom, porque quando eu estava no exame e o médico colocou, né, o aparelho de ultrassom, ele já viu que era algo que ia precisar de cuidado. E aí ele me orientou a voltar rápido para a ginecologista, buscar uma mastologista também, e porque tinham características muito semelhantes a um câncer maligno. E eu fui direto, fiz a biópsia, fiz particular no início para ser mais rápido. E aí quando eu estava saindo do trabalho, o laboratório me ligou que o resultado estava pronto, né? Eu respirei fundo, eu estava sozinha no meu carro, estava quase em frente ao local que eu ia pegar o resultado. E eu fui lá, busquei o resultado, entrei no meu carro, fiz a minha oração, conversei com Deus e falei, independente do que tivesse ali, eu estava pronta para dar conta do que eu precisasse passar. E aí eu abri o resultado e veio com carcinoma mamário invasivo grau 3. O que é grau 3, né? Para quem está nos assistindo? É um estágio um pouco mais avançado, né? E assim, invasivo, imagina assim, tem um outro tipo de câncer que é como se ele tivesse fechado dentro de um cano. Então ele está fechadinho ali. E quando dá invasivo é porque aquele cano ele já explodiu. Então ele tem mais facilidade de se locomover para outras partes do corpo. E aí eu preferi fazer no início tudo particular para ser mais rápido, até que eu consegui entrar no plano médico. E aí eu fui entender um pouquinho mais do que era isso, mas o fato de eu ter aceitado, né, essa minha conversa com Deus, independente do que tivesse ali, eu ia enfrentar com muita força, com muita garra. É lógico que vem várias sensações, né? O medo, a insegurança, isso faz parte, né, da condição humana. Exatamente, né? Mas eu consigo pegar isso através do meu trabalho também, do meu conhecimento, eu consigo pegar isso e transformar isso em algo bom. E uma oportunidade de crescimento, de aprendizado. E eu entendi a missão de Deus, porque através dessa minha doença eu consegui atingir e ajudar mais pessoas ainda do que eu fazia dentro do meu espaço de terapia. Então, eu vejo isso como uma missão. E não estou dizendo que é fácil, né? Não, um processo, deve ser nada fácil. É um processo bem desafiador, onde a gente passa por várias situações, tem dias mais desafiadores, tem dias melhores. E assim eu iniciei o tratamento, e assim, uma reflexão que eu deixo aqui também é que eu ia para as consultas e eu me perguntava assim, o que você quer fazer hoje? Porque às vezes a gente deixa de visitar alguém ou deixa de ir num restaurante que a gente gosta por falta de tempo. E quando você tem um diagnóstico, né, que assim, ele vem junto hoje com o peso da morte, ainda tem isso, né, até porque você não sabe no início que proporção aquilo está dentro do seu organismo, isso a gente vai pesquisando depois através dos exames. E aí eu me acolhi. E assim, eu saía dali, ia para um restaurante legal que eu tinha vontade de ir sozinha. Eu sempre gostei muito da minha companhia, nunca tive problema em estar só.
E aí eu comecei a me agradar. E foi tão legal porque é coisas que a gente pode fazer no dia a dia, né? E às vezes a gente não faz, ligar para um amigo, passar uma mensagem. E eu acho que isso transformou muito a minha vida nesse sentido. Que lindo, isso é maravilhoso, porque olha, nos faz pensar que realmente nessa vida corrida que a gente leva, né? Você liga para as pessoas falando, ai, nossa, não tem tempo, não posso falar agora, ai, vamos tomar um café, ah, não, hoje não, e por aí vai, assim, né, de manhã, tarde e noite, mulheres que levam filho para a escola, trabalham durante o dia, chega à noite, tem o terceiro turno dentro de casa, aquela coisa. São muitas atividades e a gente precisa mesmo trabalhar, a gente, né, é importante você estar feliz e buscar trabalhar naquilo que você ama, você cuidar da sua família, ter as atividades muitas vezes com os filhos, quem tem filhos. E a vida é assim. Agora, depois de tudo isso que você passou, porque quando você recebe um diagnóstico de câncer, grau 3, né, que já está de certa forma avançado, e você começa então o tratamento com a incerteza de será que vai dar certo, será que não vai, como é que vai ser tudo isso, tem muita dor física, tem muitos dias que você passa mal fisicamente ali, e eu imagino que não deve ser nada fácil, porém te faz pensar, né? A morte é sempre assim, ela é um processo que faz parte da vida, a gente tem muita dificuldade de falar sobre a morte. A morte é um processo natural, faz parte da vida. É a única coisa que temos certeza. Certeza absoluta. E não podemos ter medo de falar. Não é que a gente vai ficar remoendo as energias, ficar remoendo pensamento negativo, coisas ruins, não. Mas poder falar como um processo natural. As pessoas têm, às vezes, com os filhos, não querem comentar. Ai, nossa, não, que morte. Isso muitas vezes nos faz viver assim, na correria, no piloto automático, sem valorizar a vida. Porque, olha, diante de um diagnóstico desse, você está me contando que você se viu parando para dar valor para as pequenas coisas, para se perceber, para observar o que eu estou sentindo, o que eu quero, né? Você começa, quem sou eu, quem que eu quero visitar hoje. De novo, né? E você, coisas simples, que no dia a dia muitas vezes a gente não dá valor, você passou a olhar a vida então de forma diferente. De forma diferente, com certeza. E assim, lidar com as fases da quimioterapia, que traz muita mudança física, porque até enquanto você está no tratamento, mas você ainda está com seus cabelos, você não tem aquela aparência doente. A partir do momento que cai o cabelo, todos já olham para você e sabem que você está passando por um processo. E isso, os olhares das pessoas, não me incomodavam, mas eu sei que tem muita gente que acaba sentindo aquilo, porque representa um olhar de pena, de dó, né? E a gente entende, eu como terapeuta entendo esse processo. E graças a Deus, para mim, essa fase dessa mudança física também não trouxe nenhum desconforto. Eu aproveitei para usar os lenços, os turbantes, comprei até uma alternativas ali para cuidar da autoestima, para se sentir bem também, né? Precisa, e também de uma forma de proteção, porque o couro cabeludo da gente fica muito sensível, ele sempre teve a proteção do cabelo, e aí cai essa proteção, então fica extremamente sensível. Como que foi o tratamento? De quanto tempo? Meu protocolo foram de 16 quimioterapias. Eu fiz 4 quimioterapias vermelhas, que é uma terapia de combate, que é a mais forte, que é a que faz a queda do cabelo. Quanto tempo começou a cair o cabelo? Eu fiz a primeira quimioterapia no dia 1º de outubro, né? E entrei em outubro rosa fazendo quimio. Isso, do ano passado. 2020. Faz apenas um ano, no ano passado. Eu fiz a primeira no dia 1º de outubro, 12 dias depois começou a queda do cabelo. 12 dias. E eu estava fazendo um protocolo de quimio vermelho de cada 14 dias. Então, com 12 dias começou a queda do cabelo, daí no 14º dia eu fiz a segunda sessão de quimioterapia e aí não teve jeito. Você passar a mão e ele realmente soltar tudo, tava tudo solto. Como que foi esse momento?
esse momento de que a gente começa a passar a mão e ele cair, é uma sensação, assim, muito estranha, né? Porque às vezes a gente escuta falar, você acha assim, pode ser que não aconteça comigo. Porque existem casos que não acontece a queda. Porque, deixa eu te falar, cabelo para nós mulheres é muito, muito importante. É uma moldura, né? É uma moldura. Dependendo do cabelo, né? Se você alisa, você deixa ondulado, você faz um penteado, você vai para uma festa e faz um penteado, muda tudo, faz você se sentir bem, faz você... Que é o seu cartão de visita, a apresentação, como você se apresenta, né? E muitas vezes como você se cuida, o exterior revela como está lá dentro. E uma coisa está ligada à outra. E a mulher precisa se sentir muito bem, ela gosta de se arrumar, né? E o cabelo é muito importante para todos nós, mulheres, né? E de repente você passa a mão e tá indo embora. Tem uma mudança ali, tem uma perda, tem uma mudança despedir. radical, né? Que ela começou e ele não para mais. Eu resolvi mesmo raspar de uma vez. Raspou lá, rapidinho. Fui, raspei, foi meu marido até que raspou minha cabeça. A gente fez um vídeo, no meu Instagram tem esse vídeo. Foi tranquilo pra mim, eu não senti vontade de chorar, né? Eu entendi que aquilo fazia parte do meu tratamento. Eu até falo que se eu não passasse por essa fase, né, de perder o cabelo, parecia que eu não tinha passado pelo processo, pela cura do câncer. Então, quando eu aceitei o pacote completo. Eu sabia que durante as quimioterapias poderia ter algumas reações. Eu sabia que o cabelo ia cair, né? Isso é muito claro durante as consultas. Eu sabia que eu ia ter que fazer a retirada das mamas. E tudo isso, conforme eu fui aceitando e vivendo um processo de cada vez, tornou-se mais leve, né? Ficou mais leve. Guarda essa palavra, aceitação. A aceitação, ela é mais importante do que superação. Porque o processo de aceitar faz com que você dê o seu melhor naquele processo, seja qual for da sua vida. Tudo aquilo que não depende de você, que você não pode mudar, aceita e aprende como lidar com aquilo da melhor forma possível. Isso é fundamental. A aceitação é o primeiro passo. Foi essa aceitação que fez do meu tratamento, graças a Deus, um sucesso. Eu não tive nenhum contratempo, a não ser a questão das quimios vermelhas, que foi a náusea, que é uma coisa muito comum durante o tratamento. Mas, assim, a minha cirurgia de retirada da mama foi a cicatrização, todo o processo foi muito eficaz, ficou tudo muito perfeito. Eu não precisei fazer a retirada dos mamilos, houve a preservação, que hoje em dia tem essa possibilidade da cirurgia, porque antes era assim, todas as cirurgias eram muito radicais, hoje já não, em alguns casos consegue fazer essa preservação, no meu caso, graças a Deus, conseguiu. Eu fiz o esvaziamento axilar também, retirei 16 linfonodos da axila. Esses servem para fazer avaliações se existe algum negativo ou positivo para metástases. O meu estavam todos negativos, né, que é por ali que acaba fazendo essa locomoção, né, do tumor para outros lugares. E assim, foi... Só que durante esse tratamento eu também descobri que eu tenho uma mutação genética. E acho importante falarmos sobre ela porque são raras, mas né, existem. E isso muda um pouquinho o protocolo do nosso tratamento. Se chama Síndrome de Li-Fraumeni, é uma deficiência no TP53, no gene TP53, e é algo que eu nasci com essa deficiência. Né? Você descobriu? Eu descobri durante esse processo do tratamento. E quem tem essa mutação, ela não pode ir com radiações. Então deve ser evitado raio-x, tomografias, tudo deve ser feito através de ressonância. E eu também não pude fazer a radioterapia. Na verdade, assim, em alguns casos são necessários, mas no meu específico, como as axilas estavam negativas e o resultado da biópsia do tumor que foi retirado da mama, não existia mais nenhuma célula cancerígena na região, então no meu caso,
a radioterapia, ela faria mais mal do que traria benefícios. Então, meu médico optou por não me colocar na radioterapia para não acontecer de ter esse risco. E aí buscou outra alternativa de tratamento? Eu tomo uma medicação oral agora, né? Eu tomo um remédio que se chama exemestano, que é uma hormonoterapia, né? Que é para bloquear mesmo o desenvolvimento de novas células cancerígenas. Tomo também uma injeção que se chama Zoladex, que ela é injetada na barriga, que é para deixar os meus ovários paradinhos, para que eles não produzam hormônio, porque o meu câncer ele é de aspecto hormonal. E o ano que vem, por conta dessa mutação, eu vou precisar fazer a retirada do útero, do ovário, para prevenção. Mas isso também tá tranquilo, né? Tudo que pode ser... E ela vai assim, se tornando especialista, estuda tudo, sabe o nome de tudo. E porque esse processo de começar a entender o que está acontecendo com você, né? Quando o médico fala, olha, vamos ter que tomar esse caminho, vamos ter que mudar a estratégia aqui, qual tipo de tratamento, então ela vai, se informa. Isso te ajuda, Ju? Muito, isso me ajuda e me ajudou muito no processo, porque durante quando eu fui indicada a passar no radioterapeuta, eu fui passar lá em Guarulhos com uma médica e ela me indicou 15 sessões de radioterapia. Então, assim, ela viu meus exames, muito superficial, não quis, né, entender um pouco mais sobre o processo. Como eu já tinha estudado sobre a minha mutação... Olha só, presta atenção! No caso de radioterapia deve ser evitado, quando eu fui questioná-la sobre isso, eu vi que ela ficou meio confusa por ser uma doença mais rara. E aí ela me disse assim, olha, eu te aconselho fazer a radioterapia por ter feito a preservação do mamilo. E aí eu questionei sobre a mutação e ela falou assim, então, tudo tem prós e contras, né? E assim, ela falou, você que decide se você quer fazer ou não e depois tem as consequências. E eu voltei embora assim como eu. E haja consequências, né? Porque você não pode passar por isso. Não posso. Então, aí eu voltei, conversei com a minha médica e paguei uma consulta particular com outro radioterapeuta. E aí ele me viu como um ser único. E aí ele foi estudar o meu caso, né? Ele olhou pra mim, porque assim, não é... Alguns médicos veem como protocolo de câncer, é assim, quimioterapia, cirurgia e radioterapia, mas não são todos os pacientes iguais. Então precisa ter esse olhar para a situação daquele paciente. E aí o meu médico falou pra mim, eu vou estudar o seu caso, na próxima semana você volta e a gente vai dar um resultado. Cada ser humano é único. Cada paciente é único. E óbvio que tem, né, o protocolo, né, o passo a passo. Sim. Diante de um tratamento. Mas tem a particularidade de cada um. Vocês têm noção disso agora? O médico, ele tá ali fazendo o trabalho dele, né? E eu quero, assim, deixar essa reflexão aqui e a gratidão por todos os médicos e profissionais da saúde que vão além do protocolo e que olham o ser humano como um ser único e que precisa estudar, investigar. Sim. Como a ciência da psicologia está o tempo todo se atualizando, estudando o ser humano. Nós não somos os mesmos, né? E a ciência precisa se atualizar também. Sim. Muitas mudanças acontecem para entender a mente humana e como a medicina, para entender, né, o corpo ali. E esse todo, que não é só corpo, é corpo e mente. Que isso é fundamental. Quando o médico, então, olha para você, né, na sua particularidade, você como ser humano, e vê, bom, você não pode isso, você pode aquilo, como é que é, né, a sua história ali, você tem essa mutação genética que é raro, né, gente? Que é uma pessoa muito especial, ela quer ter tudo assim, né? Mas tá tudo bem, porque ela é especial, porque ela é extraordinária, porque ela é um ser iluminado, porque ela ajuda outras pessoas e ela está passando por tudo isso de uma forma muito consciente e com essa aceitação. E quando você aceita, você então começa a estudar, você começa a buscar informações. E como ninguém conhece melhor você do que você mesmo, gente. Presta atenção nisso. Quando você vai no médico, o médico não tem bola de cristal. Você precisa se conhecer e precisa passar para ele
sobre você, não é? Nossa, e isso foi o que me ajudou, porque se eu tivesse no primeiro protocolo feito as radioterapias, eu estaria me prejudicando. Sim. E assim, as consequências poderiam ser drásticas. Sim, né? Porque a rádio, ela estimularia mais células cancerígenas do que... Porque se estava tudo limpinho, tudo organizado, não tinha necessidade. E esse médico começou a estudar o seu caso e buscou outra alternativa. Sim, e assim, ele teve todo o cuidado de ligar para o meu médico oncologista. Ele ligou para a médica que fez a patologia do que foi retirado da minha mama. Eles fizeram uma reunião para saber o que era melhor para mim, no meu caso. Ótimo. E aí eu voltei e ele falou, não, você não tem necessidade de fazer a rádio e eu não precisei fazer. Mas se eu não tivesse esse conhecimento, se eu não tivesse ido buscar, por isso eu acho importante quando a gente é diagnosticado por uma doença, você estudar um pouco. E não é procurar no Google, né? Você estudar mesmo com os médicos. O meu geneticista, que foi o que descobriu a minha mutação, ele é excepcional, ele me explicou assim tudo e eu fui anotando, guardando, porque aquelas informações são valiosas. Como é uma mutação rara, então eu preciso saber dela. E eu vejo que até isso, como você falou, eu fui usada para quê? Para poder levar também esse conhecimento para outras pessoas. Né? Porque diante disso, o protocolo de tratamento de outras pessoas também mudam. Assim, na minha família teve vários casos de câncer, na família do meu pai, que é da onde veio essa mutação, e as minhas tias faleceram e não tiveram oportunidade de saber que tinham essa mutação. Olha só. Talvez o tratamento delas teriam sido diferente. Tá vendo? E isso me faz pensar, Ju, também como é importante a gente ter autorresponsabilidade, né? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência a não se responsabilizar, né? A não assumir mesmo a própria vida, né? A gente sempre coloca... se você se colocar como vítima, acontece exatamente o contrário disso tudo que a Ju está falando. A Ju se colocou como protagonista. Exatamente. A história é dela, o corpo é dela, a vida é dela, né? E ela, então, entra, né, com responsabilidade, buscando conhecimento e não deixando na mão dos médicos. Ah, não, vou deixar na mão dos médicos. Aí depois que acontece alguma coisa, eu culpo o médico. O que resolve, né? Como nós temos em todas as áreas da vida. Nós estamos nesse momento, né, pós-pandemia, nesse momento em que as pessoas muitas vezes usam, né, da pandemia ou de tudo que aconteceu para justificar o próprio fracasso, dificuldade financeira, desemprego, problemas de relacionamento, tantas coisas a gente quer delegar, a gente coloca para o outro, a culpa é sempre do outro, é do governo, é da economia, é da pandemia, é da crise, é do meu pai, é da minha mãe. Ah, mas você não sabe, quando eu era criança aconteceu isso. Autorresponsabilidade é sair do papel de vítima e assumir a sua própria vida. Entender que você pode daqui para frente fazer suas escolhas e sendo protagonista, né? Isso é extremamente importante, porque quando você assume as rédeas da sua vida, você sabe para onde você está indo. Eu acho que isso é importante também, né? Quem sou, para onde eu vou. E a gente fala, igual você citou sobre a pandemia, quanta gente cresceu na pandemia, quanta gente se renovou, né? Enquanto uns justificam para o fracasso, outros aproveitam a oportunidade. Cresceram, ganharam mais dinheiro, né? Exatamente. E aproveitar a oportunidade. E você está fazendo isso de forma muito brilhante e que inspira outras pessoas a não se acomodar e diante do fato de uma realidade aceitar e assumir a responsabilidade, fazer a sua parte. E criar uma oportunidade, porque eu acho que tudo vem para isso, né? Vem para transformar a gente por dentro, por fora. Eu via que quando, assim, aquela transformação que eu estava passando, essa parte eu acho super importante, porque eu via que o meu corpo estava passando por uma limpeza. A minha mente estava tranquila e consciente no processo. Então, eu nunca me coloquei no lugar de vítima. Porque eu, porque... Porque comigo. Se é pra mim, se é comigo, então é porque eu tenho capacidade de passar e superar isso. E eu vou buscar as ferramentas certas para Foi fácil? esse processo. Não foi fácil.
né? Teve vários momentos, mas eu falo que foi leve. Porque assim, eu pegava aquela dificuldade e transformava ela num aprendizado. Ótimo. E assim eu pude também ajudar muitas outras mulheres através das minhas redes sociais que estavam passando pelo processo e respondia todas as mensagens. E às vezes tinha pessoa que falava assim, não acredito que você me respondeu, eu fiquei tão feliz. Eu falei, eu estou aqui para isso, para poder ajudar Isso você. te alimenta também, né? Muito, muito. A nossa missão é essa, né? De poder ajudar outras pessoas a se restaurarem também. Porque muitos não têm a oportunidade de ter o conhecimento que nós temos na nossa área. Sim. Então, para mim foi fundamental. E é tudo aquilo que eu aplicava dentro da minha sala de terapia, eu pude ajudar uma série de pessoas através das redes sociais. Sensacional, olha só. Qual que é o seu Instagram? Nós vamos deixar aqui, mas é bem importante que você entre em contato com a Juliana, mande mensagem, assista os vídeos, acompanhe o conteúdo que você coloca lá. Qual que é o seu Instagram? É Juliana_A_Santo. Ok, nós vamos deixar também depois o telefone dela aqui. Mas, Juliana, como está hoje, esse momento atual? Então, agora eu estou na parte da medicação oral, que eu vou tomar por 5 anos. Eu estou aguardando para fazer ainda a troca, porque eu estou com um expansor nas mamas. E aí eu vou fazer a troca do expansor pela prótese de silicone. E depois que finalizar toda a parte da mama, eu vou fazer a cirurgia do útero do ovário. E como eu tenho essa mutação, que é uma predisposição a desenvolver tumores, e assim, ele pode ser em outras partes do corpo, não só na mama, de cada 6 meses eu preciso repetir todos os exames de ressonância para a gente estar sempre, né, atualizado ali e que se porventura vier desenvolver alguma outra célula cancerígena, a gente consiga descobrir ela logo no início para ter a possibilidade de curar. Olha só, né, a tranquilidade, porque ela fala daqui a cada 6 meses eu vou fazer ressonância, e tá sempre assim, e você reclamando muitas vezes, né, de questões pequenas do dia a dia, falta de paciência, no trânsito se estressando por tão pouco, ou muitas vezes precisando buscar um médico para fazer alguns exames e resistente, não quer ir. Não, porque, nossa, se eu for mexer é pior, quanto mais eu mexo, eu descubro coisas. Não. É importante encarar, veja só, isso te fortalece, porque você entende que você é responsável pela sua vida, você é responsável pelas suas escolhas, você não pode viver fugindo daquilo que precisa enfrentar. Não é? Né? Eu falo assim que os problemas, eles vêm, e se você não enfrentar eles engolem você, né? Ele toma conta da sua vida. Então serve muito para isso. O que me ajudou também no processo de tratamento, eu gravava vídeos engraçados, porque eu queria levar não só a fase, porque juntou-se uma corrente de oração tão linda no meu Instagram, né? Nos meus processos, nos meus dias mais desafiadores, de cirurgia, quimioterapia. E assim, o que me alimentava, eu via os vídeos engraçados também no Instagram, então aquilo me gerava uma sensação boa. E mesmo operado ou nas sessões de quimioterapia, eu gravava alguns vídeos engraçados que eu falava, gente, eu não quero que vocês só fiquem comovidos com a minha história, então eu quero levar também e tirar sorrisos de vocês. E aí tem também, então no meu Instagram você encontra tudo, história de superação, vídeos engraçados, vídeos motivacionais. Porque o humor é importante. Importantíssimo. Né? É aquilo que você comunica para o universo. Vamos sorrir mais, viver de forma mais leve, independente de qual é a situação que você esteja vivendo. Não é? Ju, você falou que as pessoas, você recebeu carinho de muita gente. Muitos. Como é que é isso? Isso ajuda? Isso é importante? Como, o que faz, né? Qual a diferença que fez na sua vida? Eu falo assim que é incrível esse equilíbrio de troca, que ao mesmo tempo que eu estava ajudando, eu estava sendo ajudada. E aí, assim, eram muitas mensagens de oração, também muitas mensagens querendo informação sobre o tratamento, eram muitas mensagens de pessoas que estavam desesperadas, e aí eu conseguia resgatar ali, acender uma chama, uma luz, para que ela conseguisse encontrar uma luz naquele fim do túnel, né, onde ela se encontrava.
E eu falo que é uma corrente linda. Às vezes as pessoas falam assim, tenho uma doença e eu não vou expor isso. E às vezes fica em casa sentindo aquilo tudo. E também é uma escolha, né? Não existe certo ou errado. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu quis compartilhar com todos o que eu estava enfrentando. Isso te ajudou? Demais, demais. Nossa, o acolhimento, essa corrente de oração, as mensagens positivas, nossa, foi extremamente importante. Muito importante. Porque até, inclusive, é terapêutico, né? Quanto mais você fala da sua dor, né? Você tem a oportunidade de elaborar isso, né? E de ressignificar, fazer essa troca, né? Ouvir. Tem teóricos, né? Tem algumas teorias na psicologia que falam: quanto maior a sua rede social, maior a saúde emocional. Rede social não é no sentido de internet, mas no sentido de contato, de relacionamento. Quanto maior a rede de amigos, a rede de pessoas que você tem contato, maior a saúde emocional. Porque o nosso mundo interno, se você fica muito fechado ali, é perigoso. Você pode ficar remoendo ali, né? E começa a vir os pensamentos negativos. Então, compartilhar, colocar para fora, dentro do seu limite, naquilo que você consegue, né? Muitas vezes a Ju foi para as redes sociais e isso ajudou muito. Mas você pode ter um amigo, você pode estar passando por uma situação difícil, ter alguém da família que você gosta de conversar, que você, né, pode confiar, desabafe, coloque para fora, fale o que você está sentindo, porque isso ajuda, isso é terapêutico, isso ajuda a elaborar, isso ajuda a dividir, fica mais leve, né? Divide. Muito mais. Como se você tivesse um peso nas costas e você vai dividir com o outro para poder caminhar de forma mais leve. E às vezes o que você precisa é só de alguém que te escute, né? Que fique ali, que você consiga desabafar todo o processo que você está vivenciando. Né? E essa é a divisão. Então é super importante ter uma dica boa aqui, uma dica importante agora, ó. Nós vamos dando dicas, né, Ju? Sim. Uma dica importante. Você está no seu trabalho ou na sua família e alguém vem com uma dificuldade, está num dia muito difícil, está triste, quer dividir um problema com você, uma dificuldade, um problema mesmo, seja de ordem financeira, seja de relacionamento, problema com os filhos, com o marido, com a esposa, ou consigo mesmo, enfim, não importa. A pessoa veio dividir com você, o que você vai fazer? O que a pessoa tem que fazer, Ju? Para você se sentir melhor? Ouvir. Ouça. As pessoas têm dificuldade de ouvir, não, Ju? Tem muita. Porque já quer logo de cara palpitar, né? Tem coisa pior que você está numa situação, você está angustiado, você está pensando, tem um problema para resolver, uma situação crítica, um desafio, né? Algo que não está legal, você quer dividir com alguém. Tem coisa pior do que a pessoa querer falar, dar solução, resolver o seu problema, dar opinião, ou julgar. Gente, é só ouvir. Muitas vezes, se você empresta o seu ouvido, você para ouvir, dá atenção, olha nos olhos, acolhe. A pessoa só precisa muito, a maioria das vezes, as pessoas só precisam do acolhimento, do colo, do ombro amigo que a gente fala, né? Pare para ouvir, apenas ouvir. A pessoa não quer solução, não quer que você dê a sua opinião muitas vezes. Só para ouvir. É um desabafo, né? Deixa a pessoa desabafar, colocar para fora, porque alivia aquela dor. Né? Isso é fundamental. Fundamental. Imagina você lá no momento que você acabou de vir de uma sessão lá, né, de medicação. Você teve no começo sessão de químio, né? De químio. E aí passa mal. Passei muito mal. Como você chega em casa? Olha, nas sessões de quimioterapia vermelha, eu peguei também um resfriado muito forte, uma pequena infecção de pulmão, porque a imunidade ficou muito baixa e minha filha ficou doente e eu acabei, estava muito grudada com ela, acabei pegando também. Então, essa junção do antibiótico com a quimioterapia foi uma bomba para o meu estômago, então não parava nada mesmo, eu passava muito mal. E eu ficava muito quietinha. E assim, minha mãe ficou cuidando de mim. Ela praticamente se mudou para minha casa. E ficou lá comigo. E minha mãe, ela é muito quietinha.
Então, assim, era a pessoa... E eu podia Ideal. desabafar com ela e ela tava sempre me fazendo Gente, carinho. colo de mãe é bom demais, não é? Demais, Colo de demais. mãe. E por conta da pandemia também, por isso que eu acho que eu me desenvolvi muito nas redes sociais. Eu estava com a imunidade baixa, não podia receber muitas visitas, né? Até por conta da pandemia. Então eu falava assim, gente, eu preciso falar. Então era sobre as redes sociais, foi né, como que eu posso dizer? Válvula de escape. Uma válvula de escape. E foi super importante, super, bom, porque a gente fica mesmo, né? Você passa por uma transformação muito interna e externa. E hoje, como terapeuta, no seu espaço ali terapêutico, você atende muitas mulheres? Sim, eu atendo mulheres, eu atendo homens também, mas a maioria é mulheres e ajudo também hoje as pessoas que estão passando pelo processo de câncer a enfrentar. Ensino tudo que eu fiz também como um protocolo para, se elas aplicarem também, vai ter resultados bem satisfatórios. E é muito, legal, hein, muito, eu falo assim que é lindo você ver a pessoa chegar de uma forma e você ver, né, o desenvolvimento nela e as coisas dando certo na vida dela. Eu acho que isso pra gente é o que acalma o coração, né? E a gente fala assim, poxa, eu tô na profissão certa. Eu quero ajudar as pessoas a se desenvolverem mais, a lidarem melhor com os desafios, porque, como você disse no início, a gente não está imune a isso. Não. Muitas pessoas me questionaram, nossa, mas você é terapeuta, você pratica meditação, é pensamento positivo, e aí você desenvolveu câncer, né? Então, eu falei, gente... Qual o problema, qual né? Qual o problema? E quem é que está livre disso? Uhum. Eu falo assim, eu tenho câncer, mas o câncer não vai me ter. E aí existe uma diferença. O fato de eu ser terapeuta, fazer meditação, tudo isso me ajudou a enfrentar o câncer com muito mais tranquilidade e leveza. Ótimo. Então foi uma preparação. Né, isso é fundamental. Então valeu muito a pena. Ju, que delícia, que bate-papo gostoso, né? Quanto ensinamento. E assim, eu falei que não tem nada melhor que colo de mãe. Às vezes nós, mulheres, a gente se esquece do quanto nós somos importantes na vida dos filhos. No sentido de acolher, porque a gente fica nos afazeres, né, Ju? A gente fica na correria, a gente faz tudo pelos filhos. Mas a gente precisa entender a importância da conexão, da demonstração de afeto, né, das palavras, de tempo com qualidade. Quantas vezes por dia você para e olha nos olhos dos seus filhos? Quantas vezes você para estar presente? Porque em alguns momentos a gente fica no mesmo espaço, mas não está junto, né? Cada um fazendo uma atividade diferente. Estar presente. Você me falou, Ju, sobre, né, no começo você comentou o quanto é importante, você começou a dar valor para as pequenas coisas e para o aqui e agora. Como isso traz leveza, né, traz tranquilidade. Você começa, nós estamos num momento de muita gente falando de ansiedade. Porque eu sou ansioso, virou moda agora, né? Eu sou ansioso, é até bonito falar, não, porque eu sou ansioso. Tá faltando o quê? Viver o momento presente. O que é a ansiedade, Ju? Você tá pensando ou no passado ou lá na frente, né? A pessoa ela não tá concentrada aqui. Eu faço um treinamento também lá no meu processo de terapia sobre isso. É você estar de corpo e mente no momento presente. Porque muitas vezes a pessoa tá conversando aqui com você e a cabeça dela tá no que ela precisa fazer lá. Então ela não tá aproveitando nem lá e nem aqui. Exato. E essa é a importância. E isso também me ajudou no meu tratamento. Por isso que eu falei pra você, eu tava vivendo a quimioterapia, Se a primeira sessão eu tive reação, eu não ficava pensando que na segunda ia ser pior. Eu me permitia experimentar o processo. E é isso. Viver cada fase, né, do processo. E não me comparar com outras pessoas. E sempre que alguém chega no meu Instagram me perguntando sobre isso, que reações você teve? Eu sempre levo essa parte. Eu falo assim, olha, né, acalme o seu coração, se permita viver a sua experiência. Porque tem muitas pessoas que têm reações porque já está aqui na mente, porque alguém teve, então eu vou ter também. E somos seres únicos, não é porque alguém teve
passou muito mal, que você vai passar. Eu tinha uma amiga no meu grupo que ela fazia quimioterapia, daqui a pouco ela tava meio batuba, eu falei, nossa, como é que você tá bem, como que, né, a quimioterapia você não fez, ela falou assim, Ju, é impressionante. Não para pra ficar remoendo ali Exatamente, ela ficou. E assim, negativo. e por mais que eu também não tinha esse aspecto negativo, eu passei por várias situações de reações com a quimioterapia, né? Então tudo bem. E aí tem que aceitar também, porque É. assim, não dá pra achar que vai ser mil maravilhas o tempo todo, né? Então eu estou pensando positivo, eu não vou me entregar para os pensamentos negativos que ficam atormentando, vou ficar pensando nem no futuro, nem no passado, vou viver o aqui e agora, mas não, na hora que vem um momento difícil ali, uma reação física, né? Uma consequência do tratamento, de passar mal mesmo, noite sem dormir, nada para no estômago, dores, muitas dores, e aí já desanima. Não, né? Isso faz. Daí já se revolta. Aí já isso eu não quero. Não vai ser assim, flores o tempo todo. Não vai ser mar de rosa. Não dá pra romantizar, gente. É difícil, é desafiador, mas dá pra viver com leveza. Dá pra passar por ele, sim. E eu acho que é importante a gente colocar sempre esse lado, né? Porque precisamos conscientizar as pessoas sobre isso, sobre essa questão da aceitação. Se eu preciso passar por... Eu falo assim que Deus tem uma passagem na Bíblia que fala sobre isso, né? Que o deserto, ele é uma passagem, não é pra gente fazer morada. Vai ficar livre. Se eu preciso passar por esse tratamento, eu vou passar por ele, né? E vou chegar lá do outro lado, bem curada. Quando eu peguei aquele diagnóstico e eu abri, eu mirei minha cura. E era só ela que eu enxergava. Eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada, eu estou curada. Isso aí. E forte para enfrentar tudo que tiver que passar. E quando eu passava mal, eu tava lá passando mal, eu ficava assim, mas eu tô curada, isso aqui também. Eu até falava assim, isso aqui é o excesso de medicação que tá no meu organismo, que eu não preciso dela, então pode ir embora. Então, gente, é tão importante essa questão da mentalidade, né, do foco que você dá pro tratamento. E é muito importante porque alguns médicos encaminham para nós, terapeutas, para nós psicólogos, porque se a pessoa não trabalhar a mente, os pensamentos, né, essa questão psicológica mesmo, o estado emocional, se você não gerenciar suas emoções e não trabalhar isso, muitas vezes nem a medicação dá o resultado que precisaria dar, né? Quantas pessoas eu atendo que a pessoa fala, nossa, eu estou... O médico está fazendo tudo o que pode e nem a medicação está dando resultado, porque está faltando essa aceitação, está faltando você fazer parte do processo, entender que você precisa passar por isso, vai passar e vai passar, não vai ficar no deserto, mas tem que passar, né? Então essa aceitação, quando tem uma resistência interna, isso atrapalha muito o tratamento e inclusive o tempo, né? Porque dependendo do seu estado emocional, você pode acelerar o resultado do tratamento. Porque tem pessoas que elas já vão para a sessão de quimioterapia com negação. Negando aquilo, resistente, rejeitando, né? Como se fosse uma droga mesmo estar lá. E eu falo que até quando a gente está lá dentro daquela, que eu fiquei numa salinha sozinha, individual, fazendo as quimioterapias, e ficava lá por 5 ou 6 horas. E eu ficava ouvindo mantra, vendo vídeo de motivação, tudo aquilo que colocava meditação guiada. Quando ligava realmente, porque tem um procedimento antes de entrar a medicação da quimioterapia, entre soros e algumas medicações para o estômago. E quando ligava que era aquele, eu já mentalizava aquele remédio entrando, matando todas as células ruins, restaurando tudo que precisava. Eu colocava uma potência naquilo, né, emocional. E eu sentia mesmo, eu chegava em casa e ficava... Porque nós somos um todo. Tem gente que não acredita nisso ainda, Jô. Tem que começar a acreditar. Um todo. É importante acreditar, entender isso, né?
mente não está separado do corpo. O que você pensa influencia nas suas emoções e influencia nas suas ações. E gera um resultado. Gera um resultado. Então, veja bem, do que você tem alimentado a sua mente? Como você tem alimentado? E é fácil entender, sabe? Tem um exemplo quando eu dou palestras, converso com as pessoas, faço uma reflexão em grupo. Eu sempre dou esse exemplo. Como que você entende que nós somos um todo? Imagine que você está na sua casa agora, está tranquilo, de repente entra alguém com uma arma, um assaltante, entra alguém com uma arma e aponta para você. Na hora você vai sentir a reação do seu corpo. É imediato. Você vai sentir, cada um sente de um jeito. Tem gente que vai ficar tremendo, tem outro vai acelerar o coração, vai começar a transpirar, né? E influencia as atitudes. Tem gente que paralisa, tem gente que sai correndo, não pode sair correndo, mas você está entendendo? Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você vê, né? Influencia e você vai sentir no corpo. Não tem como escapar disso. E isso serve para um momento de tratamento, né? O quanto a medicação vai te ajudar, vai ter um resultado no seu corpo, depende muito do como você está acolhendo, aceitando, entendendo, né? Se permitindo, né? E potencializando para o positivo, sim, né? Sempre. Isso é fundamental. Eu gosto de frisar isso porque às vezes as pessoas têm dificuldade. As pessoas, você pode sentir uma dor no dedão do pé, você procura o médico. Às vezes não está bem emocionalmente e não busca ajuda. E eu às vezes pergunto para as pessoas, como é que tá a sua saúde? Aí ela fala assim, a alimentação tá boa, a atividade física tá né, em dia, então eu tô super saudável. E como é que tá a sua mente? Porque tá lá fazendo atividade física, mas a cabeça não para. E os aspectos negativos, eu falo que tem pessoas também que não tiveram a oportunidade de conhecer esse outro lado. Sim, por isso nós estamos aqui, né? Trazendo dicas, sugestões, ajudando você a entender isso, né? Porque isso é importante, tem que cuidar da mente, assim como cuidar do corpo, cuidar da energia. Eu falo que a energia também é super importante e é um todo. Então, como você tem alimentado, né, a sua mente? O que você tem ouvido? O que você anda ouvindo, vendo? Sobre o que você tem falado e comunicado para o universo, que né? anda assistindo, né? Que você assiste, que você lê. Porque às vezes não é, a gente pensa só alimentação. Alimentação, temos que cuidar, atividade física, movimentar esse corpo e a gente precisa alimentar de conteúdos bons a nossa mente. Precisa ampliar, né? Tem muita coisa boa pra gente aprender e é só a gente se conectar com isso. Sim. Ju, deixa uma mensagem para as pessoas que estão passando por um tratamento de câncer, para as famílias, mães, mulheres, homens, né? Deixa uma mensagem para a gente. A mensagem que eu deixo para vocês é assim, o quanto antes, melhor. Então não tenha medo de buscar ajuda, não tenha medo de fazer os exames. Eu escuto de muitas pessoas que têm medo de encontrar alguma coisa, mas não tenha esse medo, porque tudo que a gente encontra, hoje existe a possibilidade de cura. E 95% de chance você tem de curar quando é descoberto no início. Então a minha mensagem para vocês é: se cuidem, estejam com os exames sempre em dia e enfrente tudo aquilo que for necessário e conquiste a sua cura. Ai, que lindo! Muito obrigada por você compartilhar a sua história, por você inspirar as pessoas, por você trazer tanto aprendizado, né? Você é uma pessoa que realmente traz luz, traz leveza, traz tranquilidade e está muito lindo, assim, tudo isso que você está vivendo, né? Muito obrigada por confiar e compartilhar conosco. Eu agradeço a você pela oportunidade, por esse programa lindo que leva essas informações tão importantes para as pessoas. Desejo muito sucesso para você. Obrigada. Volte mais vezes. Com certeza, só me convidar que eu venho.